Meus amores, boa noite. É uma alegria enorme estar aqui. Os momentos que, pelo menos na minha vida, que para mim são mais felizes, são os momentos que eu tenho a oportunidade de servir. Hoje eu vim, acho que desde ontem que eu me preparando para estar aqui, acho que eu me emocionei demais, porque ontem, olhando na internet, eu vi um vídeo no YouTube dos 25 anos da casa. Esse vídeo tem a narração do meu professor e mostrava a história do Niluz, como o Niluz começou pequenininho dentro da vila, não é assim? Que foi como eu comecei também. Eu lembro do aniversário de 6 anos do Niluz, eu lembro das feijoadas que ela fazia, eu lembro, enfim. E semana retrasada eu estava numa casa espírita e eu tive uma grande emoção quando tive a oportunidade de reencontrar minha primeira evangelizadora, que foi trabalhadora aqui da casa. Já faz mais de, acho que fazia, não sei, uns 15 anos que eu não via. E ontem eu já estava muito envolvido pensando na casa e descobri que quem ia estar aqui hoje dirigindo, me olhando, era Marcos, professor Marcos Moreira. Marcos Moreira foi meu professor e eu tenho uma gratidão enorme pelos meus professores. Hoje eu vou falar sobre a educação do pensamento e das emoções, falar sobre o sentimento. E o tema de hoje fala de educação. Eu comecei na casa espírita por culpa dele. Eu acho que um jovem muito inquieto. Na minha família nós temos católicos. Eu tinha um tio pastor da Universal. Meu avô e outros parentes eram bandistas. Tinha uma grande parte que não queria falar de religião, que a religião era farra, era cachaça mesmo, era o churrasco, tá, o culto deles. E eu ia na igreja católica, ia na igreja universal, ia na missa, ia no culto, onde, enfim, na Umbanda. Eu tenho a oportunidade de estar em todos os lugares. E quando eu cheguei no ensino fundamental para ter aula com o professor Marcos, eu já achava ele diferente. Não só pelo professor, mas como pessoa. Porque acabava o intervalo, todos os professores iam passar dos professores e ele ficava sentado lendo os livros. E sempre na capa dos livros tinha escrito assim, Chico Xavier. E eu ficava muito curioso para saber quem era esse Chico Xavier, que toda semana ele tinha um livro diferente para ler. Eu já achava que esse Chico Xavier deveria ter escrito muitos livros, porque toda semana o professor tinha um livro do Chico Xavier para ler. E passava um programa na época que se chamava Sabadão Sertanejo, um programa de música do Gugu, e à noite, no final do programa, tinha uma mensagem de paz, apareceu uma pomba da paz, uma mensagem bem bonita, e embaixo tinha Chico Xavier. Ele não lembra, mas acho que foi quando eu comecei a perguntar, quem é esse, né, que está no Gugu, e que meu professor lê todos os dias. E aí eu fazia milhares de perguntas, milhares. E agradeço a paciência. Eu fazia milhares de perguntas, muitas, e coitado. Foram 2 anos com ele e depois o professor Moraes, que hoje não está aqui, né? Mas enfim. E eu tinha muitas dúvidas, e ele dizia assim, olha meu filho, tudo que você vê nas igrejas, nas coisas, enfim, tem um lugar que você vai entender, que era a casa espírita. E aí foi assim que eu vim bater aqui. E hoje estou aqui, hoje sou profissional de saúde e também sou professor. E eu tinha que começar falando nisso, certo? Eita, que difícil. Dizendo obrigado. E eu vou começar falando sobre, mais particularmente sobre o meu tema, sobre a educação do pensamento e dos sentimentos. Lembrando que naquela época, nas aulas do professor Marcos, eu tinha um grande amigo que assistia aula comigo. Ele era meu melhor amigo desde
que nós começamos juntos antes da alfabetização. E por volta dos 10 anos, 11 anos, nós tínhamos muitas inquietações. Meu pensamento não parava, eu já lia muito. Eu lembro que nós dois começamos a ler Paulo Coelho aos 7 anos e ficávamos discutindo horas sobre Paulo Coelho. Na época eu não havia conhecido literatura espírita ainda. Nessa época, aos 12, apesar da minha família passar por muito mais dificuldades financeiras, estruturais e no campo das relações do que a família dele, que havia muito mais facilidades, enfim. Para quem está de fora, a gente acha que é assim, né? Eu tive a oportunidade, naquela época, de conhecer a doutrina espírita. Naquela época, aos 11 anos, a família dele era carioca e ele teve a oportunidade de passar as férias no Rio de Janeiro. E enquanto nessas férias, nesse período de férias, eu tinha vindo a primeira vez para a evangelização, no ciclo 3 da infância, com tia Paula e Nalda, ele, no Rio de Janeiro, tinha tido a oportunidade de conhecer outra coisa. Ele voltou dizendo que tinha conhecido uma coisa que era maravilhoso, que era uma coisa que era muito bom, que eu ia curtir muito. Só que ele não podia falar. E ele foi na minha casa, depois da aula, escondido, um segredo. Quanto mais segredo ele fazia, mais suspense, mais eu jovem queria saber o que era. E ele disse que havia descoberto uma coisa que se chamava maconha. Na época eu não sabia bem o que era maconha. Hoje a gente educa os jovens, a gente fala muito sobre as drogas, mais de 20 anos atrás era diferente. A gente não tinha internet, a gente ia começar a época da internet de escada, a gente não tinha o acesso que tem à televisão, enfim, era muito diferente. E ele disse que havia conhecido a maconha. E eu disse, e aí, como é? Aí ele disse, é uma coisa assim, feita uma planta seca. Eu disse, para quê? Fazer chá? Aí ele disse, não, é para fumar. Eu disse, não quero não. Ele disse, mas é bom. Eu disse, não quero, eu não gosto de cigarro, eu vou fumar esse negócio que nem é cigarro. Não quero. Eu dizia que não queria. E ele dizia que, não, mas é bom. Tu vai gostar. E ele descobriu o lugar que vendia aqui em Recife, só que o preço na época, para mim, enfim, eu não tinha nunca eu teria chance de nem provar aquilo ali. E ele fazia tudo tão às escondidas também que eu não tinha nem a oportunidade. E eu disse, olha, eu não quero. Esse negócio de fumar, né? Eu já não gostava de cigarro. Negócio que sai fumaça, para ficar fedendo. Não quero não. Então, ele teve essa oportunidade, sem o direcionamento do bem, que a evangelização propicia ao jovem. O caminho que ele teve foi esse. Nós seguimos caminhos muito diferentes. Eu passei uma adolescência dentro da casa espírita, com o meu grupo jovem. Aos 14 anos na campanha do Quilo, que eu amava a campanha do Quilo. Quem não teve a oportunidade de fazer ainda, pode se candidatar. Tá? E depois vários outros trabalhos, sempre trabalhando dentro da casa espírita. E aos 17 anos eu entrava na faculdade, no mesmo mês em que esse meu amigo cometia suicídio. Ele deixou a terra pela via mais difícil. E durante a adolescência eu me culpava muito, porque o caminho que ele tomava, eu na época não tinha muito o que fazer, não tinha os recursos. Nós mudamos de colégio, eu era muito jovem, eu estava aprendendo. Eu estava só aprendendo ainda. Eu não tinha muito como me educando e educar os outros também. Eu não, me senti muitos anos culpado ainda, sabe? E eu orava por ele todos os dias. Muitos anos, muitos. Até que, ano passado, na reunião mediúnica, eu tive a oportunidade de recebê-lo. E depois de 14, 15 anos, enfim, do seu desencarne, ele veio dizer que ele estava muito bem, que estava bem melhor, que em breve estaria de volta. E já disse que se voltar vem para o Niluz, para o Jefa, para a gente evangelizar também. E me pedia que eu contasse essa história, que eu contasse onde eu fosse, onde eu tivesse gente que pudesse ouvir. Porque, para que outras pessoas não caíssem nos mesmos erros, na mesma viciação do pensamento, não cometessem o mesmo equívoco. Ele me pedia que eu contasse essa história, e hoje eu decidi conversar por ela, porque hoje nós falamos de educação dos sentimentos e do pensamento. Nós vamos ver que, ao falar de educação do pensamento e sentimento, nós estamos falando de educação de quem nós somos.
Nós, espíritos, de acordo com a codificação, nós somos os seres inteligentes da criação. É assim que os espíritos respondem a Kardec. Nós somos os seres inteligentes, o princípio inteligente, individualizado, que em dado momento Deus nos cria na condição de espírito, para que nós tenhamos, sob a lei do progresso, e não só apenas na lei do progresso, como se estivéssemos abandonado ao acaso e submetido à força das coisas, como na codificação diz, mas além da lei do progresso, nós nos conduzimos num processo de evolução sob seu olhar misericordioso, sob a sua mão que nos conduz, e tudo que é de mais majestoso nas virtudes de Deus, que a gente possa compreender Deus, se expressa enquanto Ele tem sido bom para conosco. E mais bom, às vezes, do que justo. Não que Ele, por algum momento, por predileção, seja injusto, privilegiando um e culpabilizando outros. Mas como Deus é, em todos os seus atributos, supremo, e inclusive em misericórdia, em vários momentos que nós, no início do nosso processo evolutivo, nos furtamos as oportunidades de aprender pelo caminho do bom, do belo, nós nos furtamos as melhores escolhas, Deus misericordiamente vem nos conduzindo num processo de educação. Não que no processo de educação se exclua as dores, Há momentos que serão difíceis, que nós teremos que dar provas, inclusive que vencemos, que nós teremos que expiar. Porque as dores, os males, nós construímos nas nossas próprias vidas, não foi Deus. Quem transgrediu, quem buscou o erro, fomos nós. Porque somos pequenos, porque nos iludimos ainda, porque não temos educação dos nossos sentimentos. Então, nós construímos aquela situação e cabe a cada um procurar progredir, procurar o caminho que Deus nos vai sempre abrir as portas e sempre desvelar esses caminhos. No progresso da vida, os espíritos vêm nos conduzindo, representando Deus, sob o comando de Jesus, e em dados momentos, nós vamos ter que passar pelas provas. Eu amava meu professor, mas eu tinha que estudar em casa. Porque eu sabia que ele gostava muito de mim, mas se eu não estudasse, na hora da prova e tirasse menos que 7, infelizmente eu ia ter que fazer outro, repetir. Graças a Deus nunca aconteceu. Ele está testemunha, nunca aconteceu. Mas a vida é assim. Talvez em matemática eu não tenha tirado nota baixa esta encarnação. Mas em várias outras lições da vida, nós deixamos de aprender. Nós não levamos a sério, não damos valor na hora certa, e deixando de aprender, nós precisamos nos reeducar. O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 75, ele começa afirmando o seguinte, ele comenta, na questão 75, no seu comentário, ele diz assim, que o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, pois quase sempre é espontânea nas suas manifestações, enquanto daquela da inteligência são resultado de apreciações e uma deliberação. Kardec, no seu comentário, começa explicando que nós, como os espíritos vão mostrando, nós reencarnamos, nós somos feitos como espíritos puros, simples e ignorantes, mas com as leis de Deus inscritas na nossa consciência. E uma das leis é o progresso. Nós somos destinados ao progresso. Ser puro, pleno, essa é a destinação de cada um de nós. No início, quando o princípio espiritual começa a se desenvolver e aprimorar, os instintos têm um grande compromisso de garantir a sobrevivência e que nós nos mantenhamos na marcha do progresso. Então, o instinto vem para dizer aos animais, e a gente continua com essa mesma aprendizagem, para dizer que quando eu sentir dor, eu devo retirar. Hoje nós temos os reflexos de retirar da dor. Se eu sinto o estímulo doloroso, você pisou num prego, você puxa o pé. Nós não aprofundamos o pé no prego. Nós buscamos o alimento.
É um instinto de conservação. Nós buscamos a reprodução. Nós buscamos nos agrupar, porque nos animais mais superiores nós vamos aprendendo que só no bando, só nos clãs, só numa organização social é que nós vamos nos fortalecendo. Essa aprendizagem dos seres inferiores, que vem quando constituir os primeiros nossos instintos, eles são o rudimento da inteligência, mas é a base que nós vamos nos apoiar para nos portarmos nas experiências a ponto de desenvolver a nossa inteligência. Quando nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, nosso livre-arbítrio se aprimora, as portas do livre-arbítrio se abrem para nós e nós passamos a ser responsáveis pelas nossas ações. No início do nosso processo evolutivo, os espíritos que têm a consciência superior vêm assumir por nós o planejamento das nossas vidas, vêm nos conduzir. André Luiz diz que vários espíritos ainda na Terra, na década de 40, quando ele escreveu, vários espíritos naquela época, e ainda hoje, ainda precisam de reencarnações compulsórias. Aquelas reencarnações que eles nem participam do processo de escolha, da deliberação sobre como será o seu planejamento reencarnatório. Com o desenvolvimento da inteligência, e principalmente com o desenvolvimento da moralidade, quando nós conseguimos colocar a inteligência a favor dos princípios morais, desenvolvendo os sentimentos mais nobres, nós vamos aprendendo as lições que estão lá no Evangelho, aplicando no nosso dia a dia, nós vamos nos recuperando das quedas que já levamos várias vezes, vamos reorientando a nossa marcha e nos tornando autônomos, mas cada dia mais conscientes. Até que a gente possa desenvolver as virtudes. Desenvolvimento das virtudes é um aprimoramento da inteligência, que através do pensamento voltado para o bem, exercitado no bem, vai desenvolver os bons sentimentos para que as virtudes possam ser como os instintos do homem elevado. As virtudes são para os anjos, os seres angelicais, os espíritos puros, o que são os instintos para os animais e os espíritos no início do progresso. Porque no início do progresso, os instintos são o que nos chamam a razão, o que nos chamam a consciência de si. Os instintos nos motivam. Mas os espíritos que realizaram seu trabalho de elevação moral, mesmo que a duras penas, mas que conseguiram dar provas e venceram, as virtudes são um grande móvel das suas ações e automaticamente, ou podemos dizer, instintivamente, por um instinto aprendido, desenvolvido, eles são virtuosos. Quantas vezes nós somos virtuosos instintivamente? As mães, instintivamente são virtuosas. Não é assim? As mães, a primeira coisa que faz é montar o prato do filho. Depois que ele come, é que faz o seu. Minha mãe, se eu estiver numa festa, passar um garçom com uma bandeja, ela tira uma coxinha para mim. Quando ela volta, o garçom já foi. Ela perdeu a chance de pegar o salgado dela, a coxinha dela. Mas para mim, ela queria dar aquela coxinha. Nós vamos aprimorando as virtudes, até que o nosso instinto seja aprimorado com o exercício do bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, em A Lei do Amor, no item 8, o Espírito Lázaro diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. É o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Progresso realizado. Ele não diz assim do progresso acontecido, como se ao acaso acontecesse. É um progresso realizado. Ou seja, que cabe a cada um de nós. Um trabalho íntimo, interior. No seu ponto de partida, o homem tem só instintos. Mais avançado e corrompido, só as sensações. Porque a matéria, a carne, tem as nossas sensações. Nós temos os mecanismos compensatórios dos instintos para que o corpo nos sinalize e nos alimente positivamente em direção à satisfação das suas necessidades. Então, no instinto de reprodução, no campo do sexo, nós temos o prazer. Porque o prazer deveria garantir para a reprodução para os primeiros seres, no início do progresso. A saciedade do estômago vazio, a dor da fome e a saciedade, a sensação de saciedade. Então nós temos essas compensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte
do sentimento. Nós podemos dizer que todos os instintos para o bem, que o início das nossas virtudes, do nosso aprendizado, todas são expressões de amor que a gente vai aprendendo aos poucos. São expressões de amor que a gente demora muito se exercitando em vários campos, em várias situações, para que essa aprendizagem se torne maior, se faça o que nós somos enquanto pessoa, para que nós possamos nos constituir em seres dotados de amor como virtude natural, que é um progresso que a gente vai almejar. Joana de Anjos, no livro Psicologia da Gratidão, ela diz que a educação, o processo de educar, é um processo de criar hábitos saudáveis. Educação é um processo de criar hábitos saudáveis. Como assim? Educação, a gente ainda tem muito a imagem da educação de depositar um conteúdo na cabeça do outro. Né? Se educar fosse só isso, eu trago aquele conteúdo e vou colocando dentro do juízo de alguém. No campo do pensamento e no campo do sentimento, educação é muito maior. Quando eu olho o espírito imortal que nós somos, que precisa de educação para poder direcionar seu pensamento bem, para poder buscar os sentimentos mais nobres, a educação toma uma outra grandeza. Ela diz que a aquisição de hábitos saudáveis, edificantes, que produzem harmonia no grupo social. O ser educado, ou seja, produz harmonia no grupo social. A transformação das tendências agressivas e dos sentimentos de baixa estima para melhor, o esforço para qualquer realização dão-se por intermédio de processos educativos. E aí é que nós temos na casa espírita, na doutrina espírita, um processo muito forte de educação das almas, de educação dos sentimentos e do pensamento. Quando a gente chega na casa espírita, vários processos começam a acontecer conosco. Quem tem menos tempo de casa espírita, talvez ainda passe por esses processos, enfim. Uma das coisas é que quando nós chegamos na casa espírita, não é difícil de se convencer de que é bom vir a Uniluz na quarta-feira. Vários pensamentos que nós tínhamos sobre Jesus, sobre religião, enfim, nós conseguimos mudar. Chegar uma hora dentro do Uniluz, que é espiritualmente preparado para nos receber, dentro da agonia da semana, né, de todas as divergências e conflitos que nós passamos, que chega aqui com essa vibração boa, às vezes a vibração é tão boa que a gente dá um sono, não é assim? Vai dando aquela moleza, a gente não quer sair. Quando a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai iniciar um processo de conversão, que é um processo mais aprofundado. Um amigo protestante dizia que o problema das nossas igrejas, porque ele achava que a casa espírita era uma igreja, ele dizia: o problema das nossas igrejas é que a maioria das pessoas que frequentam não são convertidas à doutrina de Jesus. Elas são convencidas. Convencer de que é bom receber o passe é fácil. Mas convencer de que o passe nos reequilibra naquele momento, de forma a contribuir para que nós tenhamos um alívio, e nesse alívio nós tenhamos condições de nos reerguer, de reagir, é difícil. Receber é fácil. Receber o que é bom é fácil. E se convencer alguém que aqui é bom é fácil. Converter-se é um processo de educação. É um processo de educação da alma, se converter de que aquela mensagem, ela tem que ser vivida, que eu tenho condições de viver aquilo ali. Quando a gente começa um processo de conversão, a gente tem outra dificuldade, que é muito comum, não só na casa espírita, para nós espíritas, mas para outros, que é a conversão do outro. Às vezes a gente tem uma tendência ao proselitismo, a gente chega em casa e diz assim: ah, você devia ir na quarta-feira também. E a gente fica tentando seduzir o outro. Olha, vai ter uma palestra tão boa, não é assim? Olha, vai ter um seminário tão interessante, tentando convencer o outro. Sem entender, às vezes, que quem precisa é você. Não que o outro não precise de Jesus, mas que o momento em que ele vai despertar é um momento de educação, é um momento de progresso dele. Eu, muito jovem, eu queria que minha família inteira fosse espírita. E eu chegava nos cantos falando tanto de espiritismo, eu disse: meu Deus, como era chato. Porque só falava disso, só falava. E aí um espírito disse a mim, aos 16 anos, ele dizia assim, eu que criticava, eu cheguei questionando, porque minha família não me entendia. Eu queria que minha família estivesse junto. E aí o espírito disse: meu filho, será que você não está buscando mais ser compreendido do que compreender?
enquanto a mensagem deveria ser o contrário. Buscar mais compreender do que ser compreendido. Depois dessa, maior respeito. E vários momentos depois, conhecendo como a doutrina espírita foi importante para mim, o que a doutrina espírita veio fazendo com Eduardo, várias pessoas que tiveram dificuldades dentro da minha família, em vários momentos procuraram Eduardo. Porque no processo de educação, a gente acaba colaborando com a educação. Outras coisas que acontecem conosco, quando a gente está começando num processo de evangelização, de desenvolvimento moral, é a dificuldade em lidar com os próprios sentimentos, porque na base da doutrina espírita, o autoconhecer-se é de uma importância basilar. Quando eu cheguei na casa espírita, na doutrina espírita, na época, a gente tinha uma grande moda, que era a reforma íntima. Acho que quem tem uns 20 anos aí lembra disso, porque ainda durou muito tempo. A gente tinha muitos seminários, eventos, congressos sobre reforma íntima, seminários. E isso, para mim, na época, quando eu cheguei na casa espírita, o que eu amava era André Luiz. Até hoje eu amo muito André Luiz. E eu gostava da parte bem científica. Eu dizia, esse negócio de reforma íntima, a pessoa só fala disso. Por que esse negócio? Enfim. Naquela época eu fiquei, por quê? Porque como para mim, eu crescia dentro da casa espírita, o processo de educação era mais natural. Mas depois eu fui vendo que no dia a dia aplicar aquilo ali não era tão fácil. Quando a gente vai virando adulto, que as demandas vão chegando, as demandas do passado, do presente vão voltando, né, batendo na nossa porta, e são verdadeiras provas para ver se a gente aprendeu. Será que eu tinha aprendido a pensar corretamente, de acordo, em sintonia com o pensamento da doutrina espírita, que é ter sintonia com o pensamento de Jesus, que é ter sintonia com Deus? Com que o meu pensamento sintonizava? Várias vezes a gente se pega pensando o que não queria, falando, às vezes, o que não devia. No processo de educação, nós espíritas aprendemos muito cedo, pelo menos, até a polidez moral de não falar certas coisas. Não é assim? Não pensar é mais difícil. É com o tempo. Né? A gente chega na casa, por isso que a gente tem que trabalhar na casa espírita, se envolver. Porque na casa espírita a gente tem um processo de educação. Aqui é um campo de prática, é o nosso estágio. Então a gente chega na casa espírita, por mais que a gente pense, né? Olha, lá vem fulana, não gosto de fulana. Oi, tudo bem? Oi, minha irmã, seja bem-vinda. Não é assim? Isso é falsidade? Isso é educação. A gente está educando a língua primeiro. Primeiro educando a língua, não é assim? Para depois educar o pensamento. O progresso moral é quando a gente já não julga. Quando meu pensamento negativo já não vem à tona. Para isso a gente precisa se conhecer. Fora da doutrina, do campo religioso, sem o direcionamento de Jesus, das verdades do Evangelho, é muito difícil a gente reconhecer certos pensamentos que às vezes são disseminados socialmente, como sendo naturais, em vários ambientes que a gente se encontra, os julgamentos são pesados sobre aquele que é diferente, os preconceitos são muito fortes, e nós reproduzimos muito naturalmente aquilo ali. Quando nós começamos a conhecer o Evangelho, começamos a entender que todos estamos em evolução, que as nossas divergências e diferenças elas são necessárias, o quanto eu tenho que respeitar o outro, o quanto eu devo de respeito ao outro, porque eu preciso perdoar para ser perdoado. Não é assim o tema de amanhã, às 14. O quanto eu preciso compreender para ser compreendido. Quando eu me olho como ser integral e entendo que num passado eu já não era. Se hoje a gente não é fluxicheire, no passado a gente nem flor tinha. Era um arbusto seco só de espinho. Hoje a gente ainda tem a florzinha que vai desabrochando. Né? Pode ser que não tenha o perfume ainda. Que um dia a gente vai perfumar por aí muitos jardins, outros lugares. Né? Hoje a gente está só desabrochando. Mas quantos espinhos que a gente carregava que feriam os outros? E que feria a si mesmo? Então a gente vai aprendendo a não pensar sobre o outro dessa forma, a não usar para com o outro o peso do julgamento. Porque como o Evangelho diz, nós deveríamos ser severos para conosco, com o nosso julgamento, e indulgentes para com o outro. Mas nós somos o contrário. Geralmente os nossos pensamentos são indulgentes para conosco e severos para com o outro.
E nós somos equivocadamente indulgentes quando nós tentamos nos justificar. Nós tentamos nos justificar, e, às vezes, utilizando aquele conhecimento que deveria nos promover. Porque compreender que nós estamos em progresso não quer dizer justificar os nossos próprios erros. Nós espíritas já não temos mais o direito de dizer assim, eu não vou mudar porque eu sou assim. A gente não tem mais esse direito. Primeiro porque eu não sou assim. Não sou. Eu fui criado simples e ignorante e meu destino é outro. Meu destino não é ser quem eu sou. Isso eu tenho certeza plena. E eu espero que, da próxima vez que a gente se encontre, eu já não seja mais o mesmo. Porque isso é ser espírita. Eu me esforçar para amanhã ser melhor do que hoje. Se eu digo que eu sou assim, que eu não vou mudar, meu pensamento vicia nisso, com essa justificativa frágil, com esse sofisma, deturpando o conhecimento doutrinário, e eu estanco. É um atavismo, eu fico preso. A nossa visão tem que ser o contrário. Eu não sou assim, eu estou assim, mas eu vou ser outro, eu vou ser bem melhor. Essa tem que ser a nossa motivação. Essa encarnação eu tive uma decisão que eu acho que para mim foi muito importante, muito. Muito cedo eu disse para mim mesmo que eu ia ser feliz. Acabou-se. Eu decidi que ia ser feliz. E não tem quem tire que essa é a minha decisão, a minha meta. Eu vou. Só que a despeito da minha vontade, da minha decisão, as provas que eu tenho que passar, elas vêm. As dificuldades vêm. Quando as dificuldades vêm, qual é a minha forma de encarar a dificuldade? Quando elas me põem em conflito, como é que eu olho a dificuldade? Eu olho, eu sou fraco, eu não vou conseguir. Eu devo merecer mesmo, eu joguei pedra na cruz. Não é assim? É isso que eu penso de mim? Quando eu olho a dificuldade, eu digo, obrigado, Senhor. Psicologia da gratidão, Joana. Uma vez eu chorava no quarto, 2015 foi o pior ano da minha encarnação. E eu chorava no quarto, tinha desencarnado um monte de parente, um monte de coisa, enfim, muito difícil. E eu chorava, e eu agradecia a Deus, dizendo assim, Jesus, muito obrigado. Porque todos os momentos difíceis que eu passei, eu tinha doutrina espírita. Para me consolar. E aí um espírito amigo entrou e ficou escutando. E eu falando com Jesus, ele ouvindo. E aí ele disse, quando acabou, ele disse assim, meu irmão, muito bem. Gratidão, ou seja, o pensamento voltado a Deus, no agradecimento e no louvor, isso é a gratidão, é dos indícios do início do progresso moral. Quanto mais atrasados nós somos, mais revoltados, né? Assim, menos gratos nós somos. Então isso é o início do progresso moral, muito bem. Mas a doutrina espírita ela é consoladora e é muito bom ter a doutrina espírita para nos consolar. Mas o papel da doutrina espírita é nos transformar. A doutrina espírita ela é consoladora porque no mundo de provas e expiações que nós vivemos, nós ainda precisamos de muitas consolações. Mas nós precisamos ter a esperança e a confiança em nós mesmos, um olhar positivo. Nós temos que comemorar as nossas vitórias. Um espírito, o irmão José, um espírito que eu, enfim, ele diz, numa mensagem que se chama Faz de ti justa medida. Ele diz assim, faz de ti justa medida, sem os excessos de perspectiva, a que o orgulho exalta, nem a visão pessimista que menospreza tuas parcas vitórias já alcançadas. O orgulho vicia o pensamento de forma que a gente ache que já conquistou muito progresso, que a gente já é melhor do que alguém. Olha que ilusão. Melhor do que alguém. Desses 7 bilhões eu queria encontrar alguém que eu dissesse assim, eu sou melhor que ele. São 7 bilhões de encarnados, mas 3 vezes esse desencarnado. Eu não tenho condições nenhuma hoje, de tudo que Jesus me apresentou com a doutrina espírita, de olhar para alguém e dizer assim, poxa, eu sou melhor que ele. Não consigo, não tenho. Mas o orgulho nos vicia o pensamento e nos atrasa. Porque a partir do momento que eu acho melhor, que eu me acho superior, diferenciado por qualquer questão, que são todas transitórias, por que buscar o progresso? Que às vezes é tão doloroso. Por que passar pela porta estreita, com um caminho cheio de espinhos? Por quê? Qual o sentido? Se eu já sou bom, se eu já sou
pleno, se eu já sou melhor. Por quê? Então, faz de ti justa medida, sem os excessos de perspectiva que o orgulho exalta, nem a visão pessimista que menospreza tuas parcas vitórias já alcançadas, a visão pessimista. Minha motivação hoje é ser feliz, eu quero ser feliz. É isso que eu quero. Todos os dias eu acordo para isso. E essa motivação é tão séria para mim, que apesar da dificuldade, eu já não me abato como eu me abatia, ou como me abateria, se não tivesse essa motivação. E essa motivação não é minha. Não é porque eu acho que eu mereço. Não é porque eu acho que eu mereço. É porque, como cristão, eu tenho fé nas palavras de Jesus. E Jesus dizia que de suas palavras, nem um I, nem um J, nada se passaria. O tempo ia passar, mas nada ia se perder. Que nenhuma das suas ovelhas, por mais que se tresmalhasse, se perdesse no abismo, nenhuma delas ia se perder. Que para ele mais importava deixar abandonar as outras 99 e ir buscar uma que estava perdida. E eu sei que eu sou essa ovelha. Eu sei que eu sou essa ovelha que se perdeu de Jesus. Eu sei que eu sou a ovelha que teve a oportunidade de ouvir a palavra do Mestre em outras ocasiões, que teve vários momentos que foi chamada de volta, que escutou o sino do pastor, escutou o seu cajado, e que se perdeu no abismo, no silêncio, na escuridão. Mas eu sei que o Senhor vem me buscar todos os dias. Eu sei que o Senhor todos os dias vem tentar me reconduzir. E é nisso que eu me regozijo, é nisso que está a minha alegria e a minha esperança. Porque bem-aventurados serão aqueles que crerem e, crendo, se converterem. Minha conversão é íntima, interior. Não é dizer eu sou espírita. Isso não vai resolver os nossos pensamentos, a nossa forma de ver o mundo. Não vai nos fazer pessoas melhores. Não vai nos trazer sentimentos mais nobres. Só dizer que você é espírita. Ao contrário, vai nos aumentar a responsabilidade. Porque ao chegar do lado de lá, todos os espíritos que investirem em nós, os nossos guias espirituais, os nossos parentes, os nossos amigos, todos aqueles que estão aqui, e quando a gente está sentado, que estão do lado torcendo, dizendo assim, vai, abre a cabeça, escuta, vai, preste atenção. Todos esses vão chegar do lado de lá, e com que cara que eu vou olhar para eles? Imagine o nosso reencontro com o nosso guia espiritual. Né? Dizer assim, olha, obrigado, mas... Né? Enfim. Então, nós não podemos também ter a visão pessimista, e como ele diz, que menospreza nossas parcas vitórias já conquistadas. Se eu confio em Jesus, e eu tenho fé nas suas palavras, a fé raciocinada, iluminada pela consciência que a doutrina espírita nos dá, que o progresso é uma lei, ou seja, que tudo em a natureza concorre para a vitória de nós sobre nós mesmos, para que os nossos pensamentos se renovem, para que eu consiga desenvolver as virtudes. Se eu consigo, eu entendo isso, se eu tenho essa crença e essa fé raciocinada viva dentro de mim, eu tenho que comemorar muito, muito. Nós temos muito que comemorar. Hoje, quarta-feira, 20 horas. Onde é que nós estávamos? Tem 1000 coisas para fazer em casa, minha gente. 1000. Não é? Roupa para lavar, o almoço de amanhã, coisa para estudar, quem tem que estudar. Tem menino que ficam em casa. Quando chegar em casa tem que lavar banheiro, não é assim? Tem 1000 coisas para fazer. E quem não tem nenhum compromisso, tem muita diversão. Quem não precisa de compromisso, não tem nenhum compromisso, tem as diversões. Hoje tem cinema lá, um cinema tem 10 salas, outro tem mais 10. Não é assim? A praia está ali, enfim, bem pertinho. Mas nós estamos aqui. O que é que nós viemos fazer aqui hoje? O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aqui porque os nossos sentimentos a respeito de nós mesmos já mudaram. Os nossos pensamentos, num processo de autodescobrimento, já mudaram. Porque hoje nós começamos a nos reconhecer como espíritos em progresso que precisamos estar aqui, que precisamos estudar, conhecer, mudar os nossos pensamentos. Nós nos reconhecemos nesse processo. Então nós temos que assumir esse processo para fora daqui.
para o nosso dia a dia em todos os âmbitos da nossa vida. Ele diz que comemora então tuas conquistas, reconhece tuas necessidades e agradece a oportunidade de aprendizagem. E por fim ele diz uma frase que acho que me marcou muito, fica muito viva no meu dia a dia, porque norteia a minha forma de pensar hoje. E ele diz assim, baseado no que Jesus dizia, como é que nós deveríamos nos reconhecer, pensar em nós? Como é que nós deveríamos pensar o nosso dia a dia, o nosso progresso? E ele diz, bom ânimo, humildade, autoconhecimento e gratidão são as peças que compõem o mapa que te levará em segurança ao encontro da paz e da plenitude. Bom ânimo, humildade, autoconhecimento e gratidão. Autoconhecimento, ele põe numa ordem também que a gente tem que refletir. Bom ânimo, porque vem da nossa motivação. Ou nós temos a motivação, nós mudamos o nosso pensamento, nós temos a vontade, ou sem vontade, o nosso atraso se perpetua por muito tempo. Vai chegar um momento que nós vamos ter que prestar conta pelo atraso que nós escolhemos permanecer. E a gente não vai permanecer indefinidamente em atraso, porque progresso é lei. Mas o bom ânimo é o impulso inicial, é a mudança do pensamento, do instinto para se melhorar. Depois, humildade. Humildade, porque em seguida ele fala a terceira chave desse quebra-cabeça, autoconhecimento. A gente só pode se autoconhecer no momento, a partir do ponto de vista da humildade. Se eu não sou humilde, eu não consigo olhar para mim como deveria. Eu não posso olhar no espelho da consciência e reconhecer os meus erros, meus equívocos, se eu não sou humilde. Às vezes a gente julga o outro com um critério muito exacerbado, com rigor muito pesado, e vários erros que estão dentro de nós. E quando a gente se reconhece errando, fazendo a mesma coisa, meu Deus. O jovem tem muito disso, porque o jovem, às vezes, eu falo por mim, tá? Não tô falando, às vezes a gente fala o jovem, parece que todo mundo é igual, enfim. Mas eu, jovem, muitos jovens que eu conheci, a gente acha que conhece o mundo, que sabe o que é bom, né, que sabe das coisas, eu sei meu caminho, eu sei como é que vai ser a vida, eu sei o que eu quero para mim, eu sei melhor do que ninguém, enfim. E às vezes a gente julga, a gente julga muito os pais, não é assim? Minha mãe é uma chata, minha mãe não sei o quê, enfim. Aí hoje eu tenho uma irmã de 14 anos, e minha mãe, que cria ela, né, ela mora com minha mãe vai pedir uma opinião para mim, eu sou mais duro do que ela. Às vezes eu digo, meu Deus, eu estou reproduzindo. Então, às vezes, aqueles comportamentos que a gente nem tem noção, a gente se vê fazendo. Não que isso seja negativo quando a gente tem bons modelos, quando a gente tem bons exemplos. Né? Graças a Deus, eu estou aqui hoje. Hoje eu olho meu professor ali sentado, eu lembro das vezes diversas que ele me dava a oportunidade de dizer assim, vem no quadro fazer. Foi aí que eu fui entender que eu tinha chance de falar em público. Foi aí que eu virei professor, de tanto que ele me chamava para ir para o quadro. Que ele me dava a chance. Ele dizia assim, não sei se ele, enfim, o que foi que ele via, que ele dizia, vem. É assim, a gente tem a chance de todos os dias de se exercitar, desenvolver os nossos potenciais. Deus vem nos dando chance de mudar a nossa forma de agir, de pensar, olhando, que se a gente pudesse olhar as mínimas coisas que nos acontecem todos os dias, se a gente pudesse reconhecer a presença de Deus em tudo, inclusive no que é difícil, na dificuldade, a gente seria muito mais feliz. Então, a minha motivação em ser feliz passa pela mudança de pensamento e de sentimento. Manter revolta, vingança, mágoa. Você realizar um ideal de plenitude seguindo por esse caminho é muito difícil, muito. Toda a literatura espírita vem alicerçada em Jesus, a literatura espírita, né, baseada na doutrina espírita, vem nos mostrar que nada disso é construtivo, que nada disso nos encaminha para a paz, para a plenitude, para a felicidade. A prática dentro da casa espírita, a gente vê cada coisa no atendimento dos espíritos, quantos anos eles perdem no plano espiritual, às vezes, com raiva, com ódio. E eu digo, meu Deus do céu, o tempo é tão precioso. Me falta tanto tempo hoje. Se meu dia tivesse 30 horas, era pouco. E eu fico imaginando quanto tempo já perdi. O tempo é uma bênção. Que vem curar, que vem
nos abrir horizontes de possibilidades cada minuto que a gente tem. E a gente tem milhares de minutos de um dia. Joana de Ângeles diz, no livro Autodescobrimento, que é um livro lindo, ela fala num capítulo chamado Os Sicários da Alma. Os sicários da alma, ou seja, o que é que nos rouba, o que é que rouba da alma, que tira da alma as chances de se conhecer, de se renovar, de pensar positivo, de educar seus sentimentos. O que é que nos afasta disso? O que é que tira a alma do caminho do progresso e nos deixa estagnados? E ela diz que existem 3 coisas. O passado, depois a incerteza do futuro e, por fim, o desconhecimento de si mesmo. Ela me resumiu o que eu estava falando. Primeiro, o passado. No passado, todos fomos vítimas e algozes. Depende das situações. Eu posso cobrar, condenar, apontar. Se nós entendemos o progresso, nós sabemos que não. Agora, a vingança é uma fuga de si mesmo. O quanto a gente perde tempo com vingança, com mágoa, dizendo assim, eu sou vítima. Olha o que eles fizeram comigo, eu estou assim porque fulano... Não, não é. Você está fugindo de si, se apegando a uma vingança. E a vingança, o foco, o pensamento viciado nisso, vai nos atrasar do progresso de se conhecer. De dizer assim, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que me livrar disso. Né? Angústias, culpas, medos. Quando a gente tem que se conhecer, porque o passado vai estar presente, várias inseguranças e conflitos do hoje, né, vários pensamentos difíceis de lidar, eles estão em causas nesta e em outras vidas. E uma trabalhadora espírita de outra casa, há muito tempo, ela vinha falando comigo já, das dificuldades que ela tem durante o sono. Terror noturno, como a gente chama no campo da ciência. E o sono dela é muito perturbador, enfim. Quando ela chegou à casa espírita, muitos tratamentos, não só os tratamentos desobsessivos, porque existiam causas obsessivas, mas os tratamentos, mas a evangelização dela, a mudança dos pensamentos, melhorou muito a qualidade do sono dela. Muito. Mas havia um pensamento que era recorrente, um sonho, que sempre vinha à tona. Todas as noites, ela tinha 2 momentos. Um pesadelo, que era cada dia mais louco, mais diferente do outro. E a segunda parte era o mesmo pesadelo. Que ela se via na casa que ela morou quando era jovem. Ela já mora em apartamento há muitos anos. Ela se via na casa que ela morou quando era jovem com os pais, que hoje são idosos. E aí, sempre, nessa segunda fase do sono, havia alguém rondando, querendo entrar na casa, e a ameaça de matar os pais ou a irmã. Em alguns sonhos, os pais morriam. Ela chegava e tinha uma tragédia dentro de casa, a irmã, enfim. Como ela fez terapia, mas a terapia não conseguiu não conseguiu chegar. Por quê? A imagem de matar os pais para a terapia, enfim, numa visão psicanalítica, você pode pensar na questão do complexo de Édipo, de Electra, em outras relações, em várias causas, mas ainda não estava aí. E uma vez a gente fazendo o evangelho, antes do evangelho ela me contou, e na hora do evangelho veio a inspiração e a resposta. Na vida anterior, ela havia casado, ela era a filha mais velha, casou, foi morar longe, no período de uma guerra. E no período da guerra, a casa que os pais moravam, que era uma grande propriedade rural, uma grande casa, né, não era no Brasil, foi invadida pelo exército invasor, e os pais foram mortos. E ela se culpou a vida inteira e deprimiu e morreu, como as pessoas diziam antigamente. A gente não se entendia o que era depressão, e as pessoas diziam assim, ela definhou, não é assim? Morreu de tristeza, de culpa, e reencarnou com a mesma imagem. Essas imagens vêm recorrentes. Olha como é interessante. Então o passado vem nos tirar a tranquilidade, mas a gente tem que aprender a lidar com o passado. A gente tem que usar a razão, racionaliza, pensa nisso, vamos mudar o pensamento. Entende o passado, se perdoa. A base de todo o sofrimento dela estava no auto-perdão, porque ela desencarnou culpando-se, as marcas de toda a depressão e culpa ela trouxe, tratou muitos anos da depressão, trata até hoje, e a depressão estava aí com uma causa no passado.
esses pensamentos que vêm construídos no passado nos tiram a paz e o equilíbrio. Era o que Joana de Ângeles quer dizer. Além disso, a incerteza do futuro. A incerteza do futuro vem principalmente quando a gente não reconhece a presença e a bondade de Deus e quando a gente se reconhece num passado delituoso. Porque quando a gente se olha para trás e vê todas as quedas que a gente já caiu e a gente vai reencarnar, é difícil. É difícil. Na reunião mediúnica já chegou alguns casos e os espíritos dizendo que estavam com receio de voltar à Terra. E uma me marcou muito porque ela dizia o seguinte, ela dizia assim, eu sei que eu tenho que voltar, que chegou a minha hora. E meus pais que vão me receber estão prontos para me receber, mas eu não quero. E eu não quero ir por quê? Porque eles começaram a vir ao centro agora. E eu não sei se eles vão continuar. E eu só reencarno se for para ir para a evangelização. Porque ou eu desde cedo reencarno ouvindo falar de Jesus e essas verdades que hoje eu entendo, ou é o meu medo de cair de novo. Se meus pais não tiverem esse direcionamento para me dar, o medo que eu tenho de cair novamente, de errar tudo de novo é muito grande. Não quero reencarnar. Está vendo a importância? E às vezes o jovem diz assim, eu não quero ir não para a evangelização. E às vezes a gente deixa em casa, não, fique meu filho, vai jogar videogame. Se ele disser que não quer ir para o colégio, a gente diz, não, fique em casa jogando videogame. É a educação dos pensamentos e dos sentimentos que começa na infância. Mas eu cheguei aqui aos 40. Se tivesse chegado aos 5, seria diferente? Será? Então por que tirar isso, privar isso do jovem e da criança? Por fim, desconhecimento de si mesmo. O desconhecer-se. Várias vezes a gente se pega, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê pontos a melhorar. A gente tem que identificar os pontos a melhorar e não pontos a se lamentar. Eu sei que essa mensagem, que esse tema de educação, da alma, dos sentimentos, ele suscita muitas discussões. A gente tem que refletir muito, 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 certo? Eu agradeço muito, né, a paciência de vocês, né, que vocês, no mesmo processo que eu amo estar na Casa dos Espíritos falando para o público espírita, porque são todos iguais a mim, que buscam através da doutrina espírita se melhorar. Né? Então, eu me sinto muito à vontade aqui em cima, porque eu sei que está todo mundo assim, não é? É o objetivo de todo mundo amanhã ser melhor do que hoje. Né? Se tiver alguém que ainda não entendeu que essa tem que ser a nossa motivação, volta para o Evangelho. Busca Jesus, busca Kardec, para se entender como nesse processo de evolução a gente pode se responsabilizar mais sobre nós mesmos, o quanto a gente ainda pode se colocar melhor no dia a dia, quais os pensamentos que a gente ainda pode melhorar, como a gente tem que ser positivo, otimista, confiante, que isso é o que significa ter fé, certo? Eu vou encerrar com uma mensagem do espírito, uma poesia, uma poetisa, o espírito Aurora, que ela fala sobre o novo dia. Esse novo dia é o dia em que o homem novo vai viver, vai tomar conta e vai predominar sobre o homem velho. É esse dia que a gente vai passar por todas as dificuldades, vai vencer todas as provas, vai ter condições de estar em regeneração e outros momentos mais felizes. Então ela diz, amanheceu um novo dia, passou-se a noite tenebrosa, do escuro em que se debatia a alma sofredora, relutante e teimosa. Progresso é lei em todo canto, é ordem a que não se pode furtar, ainda que a custo de lutas e prantos, a melhora na vida há que se alcançar. Se novo dia para ti se descortina, esquece a dor e a prova da noite que passou. Entrega-te ao trabalho que a ti renova. Segue no caminho que para ti o Pai desenhou. Sem medos e receios de outrora, deixa os atavismos que te entravam a marcha. Busca a Deus, ao próximo, em todas as horas, e num novo dia encontrarás a paz desejada. Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que nós possamos continuar seguindo, buscando a Deus, seguindo no caminho que Jesus nos desenhou.